Olá, bom dia, alunos! Como falei na aula passada, hoje irei apresentar a Reforma Calvinista, dando continuidade ao grupo 3. As ideias protestantes espalharam-se rapidamente pela Europa, ao entrar em contato com o protestantismo surgido em terras alemãs. A burguesia suíça viu na nova doutrina uma possibilidade para superar os obstáculos impostos pela Igreja Católica. Observem o slide. O avanço das doutrinas protestantes motivou uma guerra civil contra os católicos em várias cidades suíças entre 1529 e 1531. O resultado dos confrontos foi positivo para os protestantes, que asseguraram a assinatura de um tratado, conhecido como Paz de Capel. Esse documento garantia liberdade de religião às cidades suíças. Existia o reformador Zwingli, e ele foi responsável por divulgar críticas aos princípios católicos, criar uma base de pensamento. E ela foi continuada por outros reformadores, como o religioso francês João Calvino, responsável por disseminar as influências do pensamento de Lutero na Suíça. Calvino modificou alguns princípios protestantes e criou uma religião conhecida como calvinismo. Assim como Lutero, Calvino também rejeitava quaisquer cultos às imagens, fossem de santos ou mesmo de Jesus. Admitia igualmente que deveriam existir apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Uma das novidades do calvinismo em relação ao luteranismo era a defesa da predestinação. Segundo os calvinistas, os acontecimentos mundanos já estariam previamente determinados por Deus, incluindo a salvação ou a condenação de cada ser humano. Agora, irei mostrar para vocês a reforma religiosa com princípios calvinistas. Acompanhem comigo no slide. O 1. A soberania de Deus na criação, providência e redenção. O 2. O estudo sério e criterioso das Escrituras. 3. A importância da educação para os pastores e os crentes em geral. 4. Governo representativo através de presbíteros e concílios. 5. Nega a interferência do Papa em assuntos políticos. E 6. A salvação pela fé. Para os calvinistas, quanto maior fosse a riqueza acumulada, mais perto estariam de Deus. O sucesso material, fruto do trabalho, seria um sinal do benefício divino. Em contrapartida, a pobreza poderia ser considerada um indício de preguiça, má vontade e um insulto a Deus, ou seja, sinais que indicavam a condenação da alma. O calvinismo acreditava que algumas pessoas já eram escolhidas por Deus para a salvação eterna. O calvinismo não condenava a usura, pregando que a riqueza era disponibilizada por Deus para que os humanos a fizessem frutificar. O comportamento disciplinado e o cuidado com os gastos cotidianos facilitavam o acúmulo de riquezas por parte dos fiéis calvinistas. Calvino foi considerado um reformador alinhado aos interesses do capitalismo, ou seja, uma liderança protestante que conseguia justificar moral e espiritualmente as atividades econômicas da burguesia. Por hoje é só, bons estudos!